Olá pessoal, inscritos e não inscritos aqui no meu canal Luiz Paulo, o Conhecimento Proibido. Hoje, em rápidas palavras, quero trazer mais um vídeo cheio de edificação, construtivo, para que você que tem dificuldade ainda em sair do sistema religioso, está nessa translação, né, essa mudança, e ainda fica em cima do muro, né, devido aos seus familiares, ou por algum motivo, ou com medo de blasfemar, medo de errar. Isso é normal, todo mundo que chega a esse conhecimento que o nome do Criador é Yal, Yod-Heh-Vav-Heh, e o nome do Filho é Yahusha, então ela fica meio confuso. Será que eu estou tomando a decisão certa, o caminho certo, né? Será que eu acredito, não acredito? Isso é o inimigo na internet usando de irmãos para enganar, né? Usa versículos isolados para dizer que no final dos tempos se levantaria mestres, enganadores, certo? Só que esse final dos tempos, né, essa apostata, não somos nós que viemos aqui na internet colocar a cara a tapa para resgatar os nomes genuínos, os nomes sagrados, né? Provar para você que a Bíblia foi manipulada, que ela foi distorcida pelo Concílio de Nicéia, os 318 papas, padres, bispos, no ecumenismo de Constantino, tá? Alguém não estuda teologia, passa horas estudando outras coisas, vendo um filme, vendo uma novela, um esporte. Não é pecado isso, tá? Viver horas e horas nas redes sociais, mas você precisa alimentar o seu entendimento, o seu raciocínio, aonde você vai passar a sua eternidade. Então, aí segundo está na tela, Oséias 4:6, o povo perece por falta de conhecimento. E hoje eu quero mapear dentro desse vídeo aqui, ainda que o diabo, Satanás, a antiga serpente, entrou no coração dos homens e fez assim com a palavra, pegando dos pergaminhos sagrados, dos papiros, misturando com suas liturgias, seus deuses pagãos, fazendo uma verdadeira sopa de pobre, né? Misturando os fermentos, as heresias, os rituais mitraicos. E hoje, para enganar, porque a grande maioria não aceita porque está embriagado no vinho da grande Babilônia. Jesus é um marketing, né? Deus é uma forma de blasfemar, e eu vou provar dentro da sua própria Bíblia. Alguém diz assim, mas como que você usa a própria Bíblia para refutar a Bíblia? Isso é contradição. Não, eu creio em partes dentro das Escrituras, dentro da Bíblia, tá? Que ela tem pequenas porcentagens da divindade do Criador eterno. O resto foi misturado, e para isso você precisa estudar e precisa ter discernimento, pessoal. Tendo discernimento, você consegue selecionar o que é bom e o que não é. Então, esse vídeo vai servir para você como argumento de evangelização, vai servir para tirar as pessoas de cima do muro, porque Apocalipse diz, não seja morno, seja frio ou quente. Oxalá se fosse morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então você compreender que o nome é Yal, que é Yod-Heh-Vav-Heh, que o Filho é Yahusha, e ficar professando o nome Jesus, Deus, Senhor, dentro de templos, você está sendo morno. Você corre um grande perigo, entendeu? De blasfemar, de ficar para trás. Então vamos começar aqui. Se você tiver uma Bíblia, eu estou usando aqui a João Ferreira de Almeida, Fiel Corrigida. Começando por Jeremias 11, versículo 19, o próprio Criador, ele diz essas palavras, o próprio Salvador. Eu era como um cordeiro, como um boi que levam à matança, porque não sabia que maquinavam propósito contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Aqui, essa árvore, ela é a simbologia, ela é a metáfora de Apocalipse 22, nos últimos versículos, uma árvore ali plantada no Éden espiritual, celestial, que dá o seu fruto de tempo em tempos para a saúde das nações. Essa árvore nada mais é do que a própria metáfora do próprio Mashiach, do próprio Messias, do próprio Salvador. Ele é a árvore da vida, certo? Quem come do seu fruto, ou seja, das suas palavras, tem saúde espiritual na alma. Não é contaminado pela lepra do pecado, das trevas e de todo objetivo que o adversário plantou neste jardim, a parábola do jardim lá, né?
que veio o inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Os trabalhadores eram os discípulos, tem um vídeo no canal que explica isso. E plantou as suas heresias no meio da seara, que é a Bíblia. Então vamos lá. Cortemos da terra dos viventes, para que não haja mais memória do seu nome. Tentaram camuflar, tentaram abafar, tentaram tampar o nome do Salvador, que estava nos profetas, na cidade, certo? Nos discípulos, na saudação, enfim, na boca dos animais, você vai ver mais para frente aqui, na boca das crianças. Romanos 2, versículo 24. Aliás, capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, o nome de Deus, que aqui não deveria estar Deus, como eu estou usando uma Bíblia paganizada, fiel, corrigida, né, João Ferreira de Almeida, aqui deveria estar originalmente o tetragrama YHWH. Então estaria assim, o nome de Odire-Vavirê, ou traduzido, o nome de Al. O nome de Al é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Quem são os gentios? Há versículos que dizem assim, veio para os seus, e os seus não receberam. Ele veio para o povo Israel, né? Desde o Velho Testamento, que tirou do Egito, um povo de Israel, que na verdade não é nem o povo judeu, é o povo hebreu, certo? E os seus não receberam, né? O penduraram no madeiro, o rejeitaram. Aí ele abriu exceção para o resto do mundo, para o resto das criaturas. Gentil sou eu, é você, é o resto da humanidade espalhada no planeta. Então veio para os seus e os seus não receberam. Então os gentios somos nós. Nós estamos blasfemando por causa deles. Judeus, ou papas, os padres, o Vaticano, a Roma, entendeu? É blasfemado entre os gentios. Então por aí compreendendo, vamos adiante. Isaías, capítulo 52, verso 5. E agora, que tenho que fazer aqui? Diz, palavra Senhor é pagã. Significa Baal nos dicionários bíblicos. Estuda, crianças, pessoal. Então aqui no lugar de Senhor, você pode usar Criador, o Altíssimo. Assim diz o Altíssimo, pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre eles dão uivos. Diz o Salvador, ou Criador, ou Senhor, ou Altíssimo. Menos Senhor e Deus, entendeu? O meu nome é blasfemado incessantemente, o dia todo. Por quem? Pelos gentios. Quando você diz glória a Deus, Deus te abençoa, Deus está na tua vida, Deus está contigo, vai com Deus, né? Paz do Senhor, hoje eu vou na casa do Senhor, vou na casa de Deus. Você está blasfemando, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia aqui, ó. O meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. O Vaticano fez isso. 17 e 18 de Apocalipse está bem desenhado como uma grande prostituta, grande meretriz, e tem versículo que fala suas filhas. Filhas quem? A filha da meretriz. Toda doutrina que saiu da Igreja Católica, que chamam de protestante. Um crente protestante nada mais é do que um católico reformado, entendeu? Lutero saiu e fundou as denominações. Não existe igreja que não esteja ligado ao Vaticano. Por quê? Vocês usam a mesma Bíblia que eles traduziram. Então, os venenos das heresias estão dentro dos templos, inclusive o nome Jesus e Deus. É blasfemado o ritual de mitraico da Santa Ceia, né, o batismo, etc. Vamos lá. Isaías 52, versículo 5. E agora, que tenho eu fazer aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi tomado. Já li esse versículo. Lembrando que 10 de João, o próprio Machia diz para Satanás, eu tenho o poder de dar e tenho o poder de voltar a tomá-la. Então o Criador permitiu essa situação dos homens se perderem, e agora ele está chegando o tempo de resgatar o seu nome, revelar o seu nome. Por que ninguém sabia disso antes que você está falando? É difícil de aceitar isso que você está falando. Como que eu vou compreender que o nome foi modificado? Calma, que se você assistir até o final esse vídeo, você vai chegar a essa lucidez. Então tá. Aqui em Isaías 52:6 diz, portanto o meu povo saberá
o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo que falo, eis-me aqui. É uma promessa lá de Isaías, tempo da lei, tempo do Velho Testamento, tempo de milhões de anos atrás. Ele falava que no finais dos tempos, né, revelaria o seu nome. Portanto, meu povo saberá o meu nome. Naquele dia, que dia? Os dias atuais, os dias de hoje. Quantos milhões de anos há? Saberá que sou eu mesmo que falo. Ele fala através de um vídeo, através de uma explicação, através de um Yaldin nas redes sociais, através de um irmão que já te falou isso, e você não dá crédito simplesmente porque tem comichões nos ouvidos e não suportarão a sã doutrina, certo? Segundo aos Coríntios 4 também fala que o diabo cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Apocalipse 3 também fala que convém que compre colírio para os teus olhos. Não esse olho, que eu já expliquei em vídeos passados, é o olho do entendimento. Entendeu? E vamos lá. Ezequiel 39, versículo 7. E farei conhecido o meu santo nome do meu povo Israel. E nunca mais deixarei profanar, ou seja, manchar, ou seja, blasfemar, ou seja, sujar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Salvador, o Santo de Israel. Só lembrando que essa palavra santo aqui, ela é uma palavra que também foi manipulada, foi deturbada, foi transformada para você blasfemar. Porque santo vem da origem Satã. Então não é santo, aqui deveria estar Kadosh, certo? O nome Kadosh. E é o próprio Criador fazendo uma promessa para os gentios aqui, ó. Gentios, que somos nós, né? Eu farei conhecido o meu santo, o meu puro nome. Troca a palavra santo por puro. O meu puro nome no meio do meu povo. Yahushalã, né? E nunca mais deixarei profanar o meu puro nome. E os gentios saberão que eu sou o Salvador, o Kadosh em Israel, ou Jerusalém. Seguindo adiante, Provérbios 30, versículo 4. O Criador conversa e diz: quem subiu ao céu e quem desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? É um monte de pergunta. Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Agora aqui, presta atenção. Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que sabes? Você sabe responder? Deus não é nome. Deus, antes já existia lá na Grécia, onde foi traduzido a Vulgata Latina. Paulo pregou em Atenas, no meio daqueles monte de cavaleiros lá, do Zodíaco. Tinha um monte de templo lá, gregorianos, Deus Baal. Você pode pesquisar, pessoal. Tem o templo até hoje lá, resquício, mas todo deformado, deteriorado pelo tempo, mas existe. Os templos gregorianos, da deusa Diana. E existia um ser lá chamado Zeus, que na verdade é Deus, entendeu? E o povo, quando Constantino servia o deus Sol, Mitra, né? Ele fez esse ecumenismo, juntou toda essa sopa, esses ingredientes, e fez uma coisa só chamada cristianismo, certo? Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. Isso aqui é para quem diz assim, nome não tem importância. Isso é ignorância religiosa, isso é falácia de pessoa que não quer sair do engano. Isso é para quem está cada vez preso na Matrix, baba-ovo de cleros. Então ele diz, nome não tem importância. Eu vou provar que o nome tem importância. O próprio filho ensinava, Pai nosso que estás no céu, purificado ou consagrado seja o teu nome. Ou seja, o nome dele já é puro. Mas quando você ora, está dizendo, purificado seja o teu nome, seja mais e mais santo, né? Mais puro, mais belo, enfim. O nome não tem importância? Então aqui está, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus não é nome, é título. Ninguém registra seu filho no cartório com o nome de filho. Claro, tem um sobrenome de filho, mas só filho não.
Ninguém registra o seu nome de pai. Pai não é nome, é título. Então Deus é título que veio de Zeus. Inclusive o versículo de Apocalipse que diz Deus dos deuses, Senhor dos senhores, já era dado a Zeus da Grécia, entendeu? Se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. É por isso que a terra está doente, com tantas enfermidades, pragas, o homem deteriorando, as coisas dando errado, os casamentos se acabando, as pessoas se jogando nos braços da orgia, das drogas, né? Até mesmo no mundo gospel aí, que eu já falei, mundo cristão, vários escândalos acontecendo. Por que isso? Porque não estão chamando pelo o nome verdadeiro. Só há um nome que pode salvar, que foi levantado nos céus e na terra, acima de todos os nomes. Qual é o nome? Se é que o sabes, o nome do seu filho. Lembra da pergunta lá em Salomão? O nome não é Deus. O nome é Yod-He-Vav-He, que traduzido é Iau. Iau, não é Iaô. Iaô é o Abraxás, gnóstico. É Iau, entendeu? E o nome do filho é Yau-Shá, ou seja, a salvação, entendeu? Agora aqui, um dos salmos mais bonitos, inspirado, eu não vou ler ele todo, mas eu quero que você destila, que você degusta esse Salmo 148 para esfregar na cara das pessoas arrogantes, prepotentes, doutorados, teologias e... Não, isso aqui é coisa para o simples, que vai conseguir captar, certo? Eu vou começar do versículo 2 e desenhar para você. Louvai-o, todos os seus anjos, que na verdade no original é malaquins, ou Enoque dizia, sentinelas, vigilantes. Louvai-o, todos o seu exército. Tem vídeo no YouTube, soldados lá das Palestinas, lá de Israel, glorificando o nome de Yahweh. Então está falando tanto do exército celestial, da corte celeste, como o exército de homens, exércitos humanos. Louvai o nome de Yahweh. O sol, a lua, louvai, e todas as estrelas luzentes. Há vídeos no YouTube interessantíssimos, certo? E os próprios astrólogos que estudam astros, estrelas, galáxias, eles comprovam que cada planeta ou até mesmo estrelas, elas emitem efeitos sonoros, sons sonoros nos cosmos, entendeu? Então as estrelas estão louvando, a lua louva, o sol louva. Vamos continuar. O céu dos céus, alguém acha que há um só céu? Enoque fala de 7 céus, e todos os céus que existem, seja um ou seja 7, eles estão louvando. Céus dos céus, as águas que estão sobre os céus, louvem o nome do Salvador, pois mandou logo e foram criados, e confirmou eternamente para sempre, ele deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai o Salvador desde a terra, vós baleias. Tem vídeo de baleias emitindo sons, e o efeito sonoro é Yahweh, não é Jesus, não é Jesus, não é Yeshua, não é Jeová, não é Javé, não é Yavé, não é Yahweh, não é... Enfim, fogo e saraiva, neves, vapores, vento tempestuoso que executa a sua palavra. Olha, executa a palavra. Montes, outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. Quando o vento bate na árvore, ela não está simplesmente balançando, ela está louvando. Coisa linda isso aqui, pessoal. Mas depois vocês acabam de ler em casa para maior edificação. Vou dar aqui prosseguimento para o vídeo não ficar tão extenso, né? Já está ficando. Mateus 21, versículo 16. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E o Salvador, ou Yahshua, disse-lhe: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Em outras traduções, tá, e tiraste e louvaste o seu nome, está escrito. Satanás acha que é alguma coisa, os seus principados, os seus seguidores, né, os demônios, e o Criador pega a boca de uma criança para glorificar, ponto de envergonhá-lo, né? De onde que tirou isso? De Salmos 8, versículo 2. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam. Uma criança de colo derrubando Satanás, né?
Por causa dos teus inimigos, para fazer calar. Uma criança consegue calar o inimigo e o vingador. Aqui, ó. Calar. Tremendo isso aqui, né? Forte. E o nome não tem problema, né? Ah, tá. Balela. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvidos? Não esses aqui. Tímpanos espirituais, que a palavra diz que muitos terão comichões nos ouvidos, ou seja, alguma coisa tampa para não deixar a palavra entrar e cair no coração. O verdadeiro nome que te tira do sistema religioso, da matrix religiosa. Ouve isso aqui. Ao que vencer, não é para todos a salvação, é ao que vencer, darei-lhe de comer do maná escondido. O maná é o entendimento, o maná é a compreensão, o maná é a racionalidade, é a lucidez, é a lógica. O maná é o discernimento, é o temor do Kadosh. Está escondido, nem todo mundo tem acesso, porque que ninguém aceita o nome Yahweh, te bloqueia nas redes sociais, se enfurece, te bloqueia no WhatsApp, né? Não olha mais na tua cara, divide a família, porque você chegou a receber uma pedra branca, que é o próprio espírito de entendimento do Kadosh. Essa pedra tem um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão somente aquele que recebeu. Você compreende o nome de Yahweh, e muitas pessoas, e milhares, como um formigueiro que você olha de cima para baixo, não entende, não compreende. Você está pregando loucura, você está pregando heresia, é o demônio te usando, é um apostata, é um renegado, é um herege, é um gnóstico. Eles não entendem. Paulo, o Yahushua falou isso, que o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque ele parece ser loucura, mas o homem espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. É isso aqui, ó. Recebemos a pedra branca e vamos ficar firme, hein? Continuando, Apocalipse 14, verso 1 para terminar. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que tinham em suas testas, escrito o nome de seu pai. Poderia estar escrito aqui, se o nome não tivesse importância. Estava escrito Deus na testa, estava escrito um Senhor na testa, estava escrito Jesus. Não, estava escrito o nome do pai. Qual que é o nome do pai, se é que tu sabes? O que o leão fala? Yau. O que a criança chorando fala? Yau. É tremendo esse estudo, não é? Espero que vocês tenham gostado, que sirva de edificação, tá? E não seja destruído por falta de conhecimento. Conhecimento está aí. Busque enquanto se pode achar. Compartilha, deixa seu like, um bom comentário. Você é o combustível desse canal. Beijo na alma de todos vocês. Fiquem na paz do Criador.